Depois de conquistar a terrível prisão de Udon, finalmente chegou a hora da grande batalha final contra os piratas do Kaido. O problema é que mesmo com tantos aliados, eles não têm nenhuma arma pra usar na guerra. Então a gente vai ver o lendário Kawamatsu arriscando a própria vida pra juntar toneladas de espadas pra todos os samurais de Wano. Depois do Queen se jogar igual um meteoro na cabeça da Lin Lin, ela ficou até tonta. Ou melhor, só ficou tonta, né? Porque uma pessoa normal já teria virado pudim amassado. Só que esse foi o pior erro que aquele balofo maldito podia cometer, porque a Mama acabou recuperando todas as memórias. Lembrando que veio até o Wano pra mandar o chapéu de palha pro caixão. O melhor de tudo é que ela perdeu as memórias e o Luffy conseguiu fazer ela querer matar ele de novo. E ela começou a lembrar de tudo que aconteceu depois do King jogar ela no mar, de que foi parar naquela cidadezinha suja e se apaixonou na sopa de feijão doce de lá. O Queen já começou a comemorar, falando que é isso que acontece com quem mexe com uma celebridade, mas achou estranho porque ela não tava caindo dura no chão. E quando ele percebe que a Lin Lin tinha recuperado as memórias, quase teve um infarto. Ela começou a liberar uma aura insana e o menino Chopper já tava desesperado. Falou que não importa se ele é o braço esquerdo do Kaido ou o presidente do Brasil, e mandou ele passar toda a sopa de feijão doce que ele tiver, se não quiser que esse país suma do mapa igual o reino de Lulúzia. O Queen, que tava todo se achando, já tava quase borrando as calças, mas a Big Mom finalmente sentiu o impacto da pancada e caiu no chão igual bosta. O mamute do Queen, que não é bobo nem nada, já mandou trazer as algemas 100% feitas de Karoseki e mandou darem 100 voltas no corpo dela pra garantir que não ia escapar. Só que ele tava achando pouco e também mandou injetarem 100 doses de tranquilizante de urso nela. Essa aí vai hibernar por uns bons meses agora. O Queen ia levar ela de navio e mandou o Babanuki cuidar de toda a prisão, ativar os portões de emergência já que ela destruiu tudo e trancar os prisioneiros atrás das grades. E o Barriga de Elefante tentou avisar sobre um certo homem, mas o Snorlax partiu com seus subordinados pra levar aquela baleia pro Kaido. E se eu tenho dó de alguém é desse pobre javali que tá tendo que carregar uma montanha nas costas. Depois que o chefe foi embora, o diretor mandou trancar em toda a prisão. E lá de fora os dois pirralhos ficaram em choque porque o portão de emergência tava se fechando. O ranhento do Momonosuke já tava amarelando como sempre, mas a Otama foi correndo a milhão pra salvar o irmão Luffy. Os guardas conseguiram fechar todos os portões, mas ainda não conseguiam entrar em contato com ninguém fora de Udon. E o menino Luffy aproveitou que eles não conseguiam falar com o Kaido pra fazer a festa ali, falando que queria que a Big Mom e o Balão ainda tivessem ali pra lutar, mas vai ter que se contentar treinando com esses fracotes. O Babanuki lembra que o macaco de borracha conseguiu se libertar, mas o Luffy ri da cara dele falando que sempre esteve livre e disse que vai tomar toda a prisão pra ele. Então o Dentuço manda capturarem os Mugioras e as cadelinhas já partiram pra cima. O Luffy tentou usar aquela armadura invisível de novo, mas só acertou outro soco normal. Um chifrudo veio sedento pra cima dele, mas tomou uma bicuda servida na cabeça. Só que o Luffy não tava nem um pouco satisfeito, já que ele não ia conseguir vencer o Kaido sem dominar o Ryuo. Então queria fazer o Haki fluir por dentro do inimigo pra conseguir quebrar até as escamas inquebráveis do Kaido. Ele não tava conseguindo de jeito nenhum, mas ainda tinha muitos sacos de pancadas pra treinar. E o velho Ryuo tava orgulhoso que esse moleque não desiste nunca. Lá atrás a Kiku falou que era hora de resgatar a Olin e o coração do Guaxinim quase saiu pela boca. E ele gritava que tava feliz que ela finalmente sumiu. O que eles precisavam fazer agora era ajudar o Luffytaro. Então o Chopper já se transformou no Léo Stronda e deu uma muquetada pra derrubar dois otários. E já ficou tímido quando a Kiku disse que ele era muito forte. Mal sabia ele que essa princesa tem 3 pernas. O Luffy tentou quebrar a espada de um guarda por dentro, mas falhou miseravelmente. E já mandou os próximos virem logo pra cima antes que ele se esqueça da sensação de usar o Ryuo. O Kawamatsu tava rachando o bico, falando que o menino do chapéu de palha tem muita energia. Os prisioneiros falavam que o Luffytaro era muito forte, e agora que tem menos guardas, eles podiam conseguir fugir. Mas o Babanuki mandou o Daifugo ir buscar uns brinquedinhos pra ensinar uma lição nesses caras. Pousou no meio da arena igual Homem-Aranha e começou a gritar que o amigo dele estava causando muitos problemas. E era bom eles darem um jeito nisso, se não quiserem sofrer por causa dele. Começou a lembrar das punições pra quem ofende os guardas, que era na primeira ofensa eles cortam seus braços, na segunda suas pernas e na terceira ele nem precisa falar, né? Vai sair castrado, meu filho. Então o Babanuki mandou irem todos pra cima do moleque. E o Luffy disse que eles não vão ouvir ele, mas tomou um susto quando os vagabundos foram correndo pra cima dele. Falou pra eles pararem porque tá do lado deles, mas os cabas estavam morrendo de medo, falando que mesmo se eles saírem de lá, o Kaido e o Orochi vão arrancar a cabeça deles. Disse que eles tentaram vingar o mestre Kozuki Oden, mas o Kaido mandou a família deles de arrasta e deu uma bela surra neles. Então mesmo que eles fujam, não vão ter pra onde ir nem o que comer. O diretor começou a rir da cara deles, falando que é isso mesmo. Quem tiver amor à vida é bom ficar aqui e obedecer. Os prisioneiros falaram que o Luffytaro é um estrangeiro e pode lutar ou fugir como quiser, mas mandaram não envolverem eles nisso mais ainda. E os cabas começaram a chorar horrores, até que do nada um deles foi baleado e o Daifugo disse que era melhor não se preocupar com os outros, porque o maluco começou a virar o Shrek e os dois que tocaram nele também. Aí o vagabundo fala que essa é uma praga contagiosa que infecta todo mundo que toca. Não deu nem 5 segundos e os malucos já estavam se contorcendo todo no chão. E o maldito escorpião disse que o próximo que desobedecer vai receber uma balinha dessas no meio da testa. Só que ele é tão desgraçado que nem esperou ninguém fazer nada de errado pra atirar, falando que os cartuchos praga são uma invenção especial do Mestre Queen. Depois disso o Luffy disse que não ia tomar nenhum tiro, mas o Daifugo já ia atirar em um dos prisioneiros que estavam agarrando ele. Então o pivete mandou eles se espalharem, senão vão todos ser infectados. E um idiota disse que tá tudo bem porque chegou a hora deles. Só que quando o maldito ia atirar, começou a escutar uma risada assustadora, falando pro garoto do chapéu de palha contar todo o plano pra eles. Contar que ainda tem uma última
última chance de derrubar o Kaido. E os guardas perceberam que o Kawamatsu ainda estava vivo dentro da cela proibida. Acharam que tinha alguma besta lá dentro, mas o diretor disse que não é nada disso. Falou que o mestre Orochi mandou alimentarem ele só com peixe contaminado do esgoto, como uma forma de execução dolorosa. Mas já se passaram 13 anos e ele ainda continua vivo. E disse que naquela cela tá um dos 9 bainhas. Os guardas não conseguiam acreditar porque acharam que estavam todos mortos. E o Babanuki mandou acabarem com ele agora mesmo e fazer parecer que foi um acidente. A Kiku fala que tem certeza que aquela risada é do Kawamatsu e vai correndo até ele. E os lazarentos já estavam doidos pra passar a peixeira nele, mas o primeiro trouxa tomou só uma espinha de peixe no pescoço pra ficar esperto. O doidão voltou a rir falando que aguentou todos aqueles peixes envenenados por 13 anos. E disse que nunca vai ser derrotado por peixes pequenos como eles. Esse era o Kawamatsu, o capa dos 9 bainhas. Lá na torre executiva, o Raizo conseguiu entrar em uma sala pra pegar uma certa espada, mas os guardas pegaram ele no flagra, e agora o cabeçudo tava ferrado. Ou é o que eles pensaram, porque o Raizo saiu de lá em 2 segundos com as suas habilidades ninjas. A vice-diretora queria saber quem ele era, e por que roubou as chaves das algemas de Kairoseki. Mas como o cabeça de Arfry não ia falar, ela ia ter que arrancar dele à força. Enquanto isso, lá embaixo, os guardinhas falavam que mesmo que o Kawamatsu seja um samurai lendário, naquelas algemas ele não passava de um bebê indefeso. E quando perceberam que os espinhos de peixe dele tinham acabado, partiram pra cima com tudo. O Raizo desviava das espadadas da Solitária, e já que ela tinha 6 espadas, ele decidiu igualar o jogo, usando um jutsu multiclones da sombra pra fazer ela ficar mais perdida que piolho na cabeça de careca. Só que a mina não queria nem saber e disse que era só ela fatiar todos, enquanto o Kawamatsu atirava espinho até no rego dos guardinhas. Eles acharam mesmo que os espinhos de peixe que ele comeu por 13 anos iam acabar em 5 minutos? O Raizo lançava várias shurikens, mas a Solitária repelia na hora, parecendo uma escavadeira humana pronta pra acabar com a raça do Funko Pop. E depois dos clones da sombra serem derrotados, o Raizo ficou só o bagaço, e ela já aproveitou pra cortar ele enquanto não conseguia revidar. Só que aquele também era um clone e o verdadeiro Raizo meteu o pé de lá com a técnica de fuga na fumaça. Os guardas estavam sendo amassados pelo Kawamatsu preso e não sabiam o que fazer, mas se eles já estavam achando ruim agora, ia ficar pior ainda, porque o Raizo estourou a parede e arremessou a chave das algemas e a espada do Kawamatsu. O bichão disse que foi bem na hora e se soltou das algemas, falando que sentiu muita falta da espada Sotomuso dele. E não é por nada não, mas que espada linda, hein? Perguntou se eles gostavam de sumo e os cabas já tremeram na base. A Kiku tava vindo resgatar ele, mas antes dela conseguir fazer qualquer coisa, o Kawamatsu já meteu um Yagura Ryo que mandou geral voando pra longe sem nem encostar. E era exatamente isso que o menino Luffy queria aprender. Os outros guardas já chegaram pra tentar acabar com aquele samurai esquisito, mas ele já pegou seu sabre de luz e usou o estilo capa pra humilhar aquele bando de canalha. E quando ele finalmente saiu daquele buraco, disse que os peixes envenenados tinham um gosto tão ruim que até apodreceram o estômago dele. Mas se comparar com a decepção do mestre Oden, essa dor que ele sentiu não foi nada. A Kiku vai correndo abraçar o sapão e ele fala que ela não mudou nada. E o Raizo ficou aliviado que o maluco tava bem. O Babanuki pergunta quem é aquele cabeça de balão, e a Solitária fala que foi ele que roubou a chave das algemas. O Daifugo mandou esses inúteis irem logo deter aqueles caras, mas no meio do caminho eles voltaram correndo porque o Kawamatsu botou tudo que ele comeu nesses 13 anos pra fora. Então o Babanuki mandou usar os cartuchos pragas enquanto o Mugiwara ainda tava encurralado. Os banhas já mandaram soltar o Luffy se quiserem viver, mas os prisioneiros gritavam que preferiam ser humilhados e passar fome do que morrer. Do nada o velho Ryo aparece com um buto espadão na mão, que só Deus e Oda sabe de onde caralhos ele tirou aquilo. Então o Ryogoro disse pra Kiku e pro Raizo que era hora de todos saberem quem eles eram, porque muitos aqui já tiveram a determinação estilhaçada e perderam a vontade de lutar. Então os dois concordaram e tiraram as máscaras pra recuperar a confiança do povo. Os vagabundos que estavam segurando o Luffy já ficaram confusos e meteram o pé dali. Os banhas vermelhas se juntaram em volta do Luffy e ninguém conseguia acreditar quando viram aquela máscara, porque acharam que ele tinha morrido no castelo Oden. Foi aí que chamaram a Kiku de o mais velho espadachim de Wano, Kikunojo da neve perene. O Luffy e o Chopper não conseguiam acreditar que ela era homem, mas a Kiku disse que no coração dela é uma mulher. E não tem nada para reclamar, né? Até porque feijoada boa é com linguiça. Os prisioneiros já ficaram doidos porque também tinha um ninja rival do Fukurokujo, Raizo da Bruma, junto do melhor lutador de sumo da história, o Yokozuna Kawamatsu. Sem contar o velhote que era o verdadeiro Ryogoro Flor. Depois disso já logo perguntaram qual dos banhas era o Luffytaro, mas isso não importa porque eram todos impressionantes. E o coitado do Chopper entrou em depressão porque ninguém sabia quem ele era. Geral achou que os banhas vermelhas tinham virado picadinho 20 anos atrás, mas como podem ver eles estão vivos até demais. E o Luffy disse que vão salvar eles custe o que custar. O Babanuki não conseguia acreditar que aquela historinha absurda do Orochi era verdade e tinha que contar logo pro mestre Kaido. Mas a Kiku fala que agora que eles sabem vão ter que sumir desse mundo. Enquanto isso o Zorão caminhava disfarçado com a Hiyori em uma floresta muito linda. Passaram por um esquisito com um balde na cabeça que tava tocando uma flauta, e como o Zoro não baixa a guarda nem um segundo, já tava preparado pro ataque surpresa daquele maldito. O cara sacou uma katana e pulou pra cima do homem, só que o Zorão destruiu o disfarce dele em um piscar de olhos. Assim que pisou no chão, o ninja desapareceu, e a Hiyori disse que devia ser um dos subordinados do Fukurokujo, e aquele maluco chato não parava de seguir eles, mas o Zoro disse que na próxima vai dar um fim nisso. Enquanto isso, lá no mar, o navio do Queen tava quase chegando em Onigashima, e eu queria saber do que é feito esse barco pra conseguir aguentar o Queen e a Big Mom sem afundar. Se fosse no Titanic, ia afundar pela segunda vez. Os subordinados disseram que graças aos tranquilizantes, a Big Mom tava dormindo igual um
um urso. Mas mesmo no modo de hibernação, a véia ficou com fome e acabou acordando, agradecendo por toda a hospitalidade que deram pra ela. Já olhou pro Queen e disse que queria sopa de feijão, mas agora que ela tá presa, ele virou um machão e disse que não vai dar nenhuma gota da sopa dele pra ela. E depois disso, ela simplesmente voltou a dormir. Enquanto isso, lá na prisão, o Babanuki deu ordem pros guardas acabarem com a raça desses malucos. Mas o Raizo já meteu uma chuva de shurikens que derrubou 4 de uma vez. A Kiku e o Kawamatsu também precisaram de só uma espadada pra mandar aqueles idiotas pra longe. E o velho Ryoki mal conseguia ficar de pé até agora há pouco, tirou uma espada da bunda pra dar uma surra nesses guardas. E é óbvio que os dois chapéus de palha também não ficavam pra trás. Um dos capangas tentou acertar o Luffy com um cartucho praga, mas o moleque desviou e a bala pegou num aliado. Começaram a chorar que as balas não estavam acertando, mas o Daifugo disse que não importa quem for atingido, e saiu atirando em todos os prisioneiros que estavam perto dele. E o Chopper gritava que não vai perdoar ele por usar um vírus como arma. Então os dois atacaram juntos pra abrir o caminho, enquanto o velho Ryo e os Bainhas Vermelhas derrotavam esse bando de maldito dos piratas feras. O Kid tava se contorcendo todo pra escapar daquelas algemas, puto da vida que deixaram o Killer coringando sem parar. O Raizo foi entregar as chaves das algemas pra ele, e o João Sem Braço ficou pistola porque chamou ele de amigo do Luffy, mas pediu ajuda do Killer pra se libertar se ele não quiser ficar rindo até a morte. E dava pra ver que ele tava com sangue nos olhos por trás daquela risada de esquizofrênico. O corno do Daifugo tava se divertindo e enchendo os prisioneiros de bala, e o menino Luffy ia derrubando um por um daqueles safados. A Solitária tava sofrendo pra tentar acertar o Raizo, mesmo com aquela cabeça gigante, mas também não era acertada por nenhum dos Rasen Shurikens. A Kiku tava só o ódio macetando geral, e o velho Ryo mostrando que a pipa do vovô ainda sobe. E o Kawamatsu finaliza usando o estilo capa pra humilhar aqueles lazarentos. Enquanto isso, o Kid continuava encarando as chaves das algemas como se elas fossem se abrir sozinho. O macaco de borracha desviava de todas as balas com seu haki da observação como se tivesse em câmera lenta. Mas os prisioneiros não tinham essa mesma habilidade, estavam sendo bombardeados pelo escorpião e pelos guardas, e não podiam nem se ajudar porque só de chegar perto o vírus já se espalhava. Isso aqui tá virando um verdadeiro apocalipse zumbi. O Luffy fica pistola porque estavam mirando só nos prisioneiros. Os zumbizões começaram a cercar a rapaziada, enquanto o Daifugo falava que o nome dessa praga criada pelo Mestre Queen era chamada Múmia, e ela transforma as pessoas em armas humanas capazes de derrubar o inimigo com um único toque. O Chopper grita pra eles pararem de se mexer, pro vírus parar de se espalhar, enquanto o diretor falava que quem não lutar vai ser considerado rebelde. Não parecia tá tendo muita escolha, né? E os presos infectados jogavam toda a culpa no Luffy e nos Bainhas, porque se eles não tivessem aparecido, nada disso ia tá acontecendo. E eles iam continuar vivendo numa boa aqui na prisão, falando que eles nunca vão ser capazes de vencer o Kaido. E olha o estrago que uma arma feita por um único subordinado do Kaido tá fazendo. Continuaram jogando a culpa no Luffy, mas ele meteu o louco, pegou um deles pelo queixo e o vírus já começou a se espalhar pelo corpo dele. E pra piorar, ainda agarrou todos os infectados juntos pra impedir eles de avançar, fazendo o vírus se espalhar ainda mais rápido pelo corpo. Os Bainhas Vermelhos perguntaram que merda ele tava fazendo, e ele gritava perguntando onde é que tá a ameaça, porque essa praga é tão fraca que ele não sentia nem cócegas. Disse que os samurais que ele conhece são todos muito fortes, mas os prisioneiros tiveram seus espíritos estilhaçados, só cumprindo ordens e ganhando migalhas em troca nessa prisãozinha de bosta. E pergunta se eles chamam isso de vida boa. Levantou todos eles e arremessou de cara no chão, mandando eles acordar pra vida porque não passam de um bando de escravos. A Otama aparece falando que o irmão Luffy tá bem, mas o Momonosuke não tinha tanta certeza assim, porque tava parecendo mais que ele tinha sido traçado pelo Shrek. O chimpanzé de borracha fala que fez uma promessa pra sua amiga Tama. Prometeu que ia transformar esse país em um lugar onde ela poderia comer à vontade, e gritou que se ele não cumprir essa promessa, esse país não vai ser nada menos que um inferno na Terra. Disse que ele ouviu sobre o Oden, que ele era um cara incrível, mas 20 anos atrás, quando ele foi morto pelo Kaido, esse país perdeu a vontade de viver. Então eles vieram pra derrotar o Kaido, mas não vão conseguir fazer isso se os próprios aliados deles atrapalharem. Então mandou eles decidirem de uma vez se vão querer ficar do lado deles ou do Kaido. Meu amigo, eu arrepiei até a espinha agora. Os prisioneiros começaram a chorar sem acreditar, perguntando se o Luffy Taro ainda vai dar uma chance pra eles, mesmo depois de tudo isso. E o velho Ryo fala que o menino do chapéu de palha conquistou eles com seu carisma poderoso. O diretor fala que isso não é bom porque os presos estavam caindo no papinho do Luffy, mas se ele der um tiro bem no meio daqueles imbecis desprotegidos, eles vão perder as esperanças de novo. E dessa vez ele ia tirar uma bala que tem o poder de 200 cartuchos pragas. O elefante estava preparando a bomba e o Kawamatsu já ficou em choque, junto dos guardas da prisão, gritando pra ele não fazer isso, senão vai todo mundo virar zumbi. O Luffy viu que ele ia fazer uma baguncinha e já disparou pra lá. E quando o Babanuki ia soltar o míssil, teve uma dor de barriga, porque o menino Luffy simplesmente deu um nó na tromba do elefante, falando que fez isso porque ele prevê um futuro terrível. Esse é o nosso futuro rei dos piratas, rapaz. E ele só virou de costas enquanto o diretor se explodia com aquela bomba de 200 cartuchos pragas dentro dele. Isso sim que eu chamo de bebê do próprio veneno. O Kawamatsu não conseguia nem acreditar no que tava vendo, e o Luffy manda eles cuidarem do resto. Os prisioneiros já começaram a marchar pra cima do Daifugo e ele ameaça eles como sempre. Mas o que é um peido pra quem já tá cagado, né? E partem pra cima de todos os guardas pra tomarem a prisão de Udon. Então, 8 dias antes da grande batalha, sem que o exército inimigo ficasse sabendo, a prisão de Udon foi completamente conquistada. E o velho Ryo tava com um sorrisão na cara, falando que o Kinemon trouxe um ajudante incrível. Os presos estavam finalmente livres e comemorando demais. O problema agora é que todos eles, incluindo o Luffy, estavam infectados pelo vírus. O
Killer coringava enquanto tirava as algemas do Kid, que chegou assustando o Chopper e perguntando se o Luffy vai enfrentar o Kaido de novo. O macaco de borracha todo arregaçado no chão pergunta se ele quer se juntar a eles, mas o Kid fala que isso nunca vai acontecer, e ele tinha que agradecer por não matar ele aqui mesmo. Bicho ingrato é foda, né? Ele foi até o portão e usou sua Akuma no Mi pra pegar toda a sucata da prisão, montando um braço robótico gigante pra explodir a entrada e meter o pé de lá, e falou pro Killer que era hora de resgatar os companheiros deles e seguir seu próprio caminho. Enquanto isso, o Ashura Doji mostrava o que pode acontecer em 20 anos. Disse que os samurais não aguentaram esperar mais que 10 anos e seguiram pra Onigashima, mas todos acabaram mortos e enterrados em um cemitério enorme. 10 anos atrás eles diziam que já estavam velhos, e se esperassem 20 anos vão ficar ainda mais fracos, então eles não podiam esperar por alguém que eles nem sabiam se iam voltar. O Balofa até falou pra acreditarem nas palavras da Mestre Toki, falando que o Kinemon ia voltar como Momonosuke, mas como eles não se curvavam ao Orochi, não tinham nada pra comer, e iam acabar morrendo de fome sem nem lutar. Lembraram de quando o exército do Kaido atacou a vila, e exterminou quase todos os moradores sem dó nem piedade. Foram completamente dizimados sem ter o que fazer, e dessa vez queriam se vingar antes de ficarem velhos demais pra isso. Mas o Ashura fala que eles não vão ter nenhuma chance se não lutar junto dos Kozuki. Só que os samurais falavam que não são covardes como ele. Começaram a gritar Tsunade, que era uma palavra que encorajava os soldados, e partiram pra guerra, falando que se for pra morrer, que seja como um samurai. E o Ashura Doji não parava de chorar, porque é lógico que nenhum deles ia voltar com vida de lá. No presente, perguntou por que os Banhas Vermelhas demoraram 20 anos pra voltar, mas eles falam que só vão saber quando tudo isso acabar. Então o Gordão saca sua espada e eles se assustam, mas ele fala que não tem motivos pra duvidar do Mestre Oden, e gritou que daqui a 8 dias, no Festival do Fogo, eles vão invadir Onigashima e vingar o clã Kozuki, arrancando a cabeça do pirata Kaido e do Shogun Orochi. Então diz pra aqueles que tiverem coragem seguirem ele, e os guerreiros começaram a comemorar porque esperaram isso por muito tempo, e já começaram a rachar o bico lembrando dos velhos tempos. Lá na prisão, os presos estavam descobrindo que o Luffy é um pirata assim como Kaido, e não podiam confiar que ele não vai trair todo mundo, mas os Banhas Vermelhas tentavam explicar que aquele garoto é diferente dos outros piratas, e já começaram a duvidar até que eles realmente vieram 20 anos do passado, falando que o Raizo sempre teve aquela cara de velho. Enquanto isso, o Luffy tava só o bagaço, falando que a Tama não devia ter vindo aqui porque é muito perigoso, mas ela tava feliz que ele tava bem. Tentou chegar mais perto, mas o Chopper mandou ela se afastar, e o Guaxinim tava boladão tentando encontrar um antídoto pro vírus, enquanto xingava o Luffy por fingir que não tava fazendo efeito nele, e o moleque pedia ajuda porque tava doendo demais. Os prisioneiros continuaram falando que pirata é tudo igual, dizendo que não vão trabalhar com criminoso, e depois do Hanyen Tonosuke fica falando um monte de merda, o Luffy mandou ele logo fazer alguma coisa, porque é do herdeiro do clã Kozuki que eles precisam agora, e até arremessou uma pedra no moleque pra ele ir de uma vez. Assim que os presos olharam pra ele, já ficaram paralisados, começaram a chorar sem conseguir acreditar, e já se ajoelharam perante o mestre Momonosuke. E o velho Ryo fala que era exatamente isso que tava faltando. O pirralho já ia voltar a ser um covarde e sair correndo, mas criou vergonha na cara pra falar alguma coisa. Disse que ele partiu em uma jornada com o Kinemon pra buscar aliados, mas acabou se perdendo e ficando sozinho em um lugar perigoso. Só que ele não teria conseguido voltar sem a ajuda do Luffy e seus companheiros, e pediu ajuda de todos eles pra recuperar o país de Wano. Agradeceu a todos por esperarem por 20 anos, e a rapaziada já começou a chorar de emoção. Geral comemorou e o Kawamatsu fala que tá feliz que o mestre Momonosuke cresceu e ficou forte, e diz que precisava correr até um lugar, mas ia se encontrar com eles antes da batalha. E o Luffy começa a rachar o bico porque aquele merdinha finalmente fez alguma coisa de útil. Meu amigo, agora sim as coisas vão ficar interessantes, porque a liberdade cantou pro menino Luffy, e eles vão finalmente partir pra batalha final contra o Kaido. O Zoro e a Hiyori estavam sendo perseguidos pela aldeia da Folha inteira. Os ninjas tentavam parar eles com shurikens, mas o Zorão rebatia elas com a espada facilmente, e mandava a Hiyori correndo na frente enquanto ele cuida desses otários. Mandou os dois primeiros voando pra longe, e o terceiro até tentou bater de frente, mas foi cortado em picadinho. Só que enquanto isso, o resto dos ninjas foi atrás da Hiyori, e o espadachim correu mais rápido que o Flash pra não deixar esses malditos chegarem nem perto dela. A guria tava só de olho e já deu um sorrisão aliviada, até que o Fujin chegou com aquele bagre gigante pra enfrentar o Zorojuro, falando que ele vai pagar por ter levantado uma espada contra o mestre Orochi. Os dois trocaram golpes insanos, e o Brutamonte tentou jogar sujo usando um pontapé numa briga de espadas, mas ninguém tenta enganar o Zoro e sair impune, meu parceiro. Então o homem já se esquivou da espadada e cortou aquele verme junto das suas espadas, falando que esse exércitozinho meia boca do Orochi não é o suficiente pra acabar com ele. Então, achando que estão lutando contra o Sanji, a Hiyori vai correndo perguntar se ele se machucou, mas ele fala que não tem nenhum arranhão, e diz que não pode deixar ela morrer, senão ele não vai conseguir encarar o ranhento do Momonosuke. Mas agora tudo que o Zoro queria era encontrar aquele gordola que roubou sua espada, e recuperar antes da grande batalha em Onigashima. A mina queria saber se a Otoko tava bem depois de tudo que aconteceu, mas o Zoro manda ela ficar tranquila, porque a pirralha tava com o bando dele. Só que só de lembrar da cara do Orochi já ficava com raiva e queria cortar aquele saco de bosta no meio. A Hiyori lembra de tudo que ele fez e começa a chorar, falando que queria poder matar aquele lixo com as próprias mãos. E falando no diabo, ele tava completamente furioso com o Fukurokujo por deixar os dois escaparem, mas pelo menos eles tinham capturado um tal de Trafalgar, e agora eles tinham dois dos chefes da invasão presos. Mal sabem eles que a liberdade já cantou pro menino Luffy, e falou que mesmo depois de fazer ele sofrer, ainda vão poder brincar muito com ele. E o Orochi ficou feliz da vida quando ficou sabendo que tinham ninjas na cidade inteira pra não deixar
deixar ninguém chegar perto dele. Na capital, estavam colocando vários cartazes de procurados com o rosto dos chapéus de palha. E enquanto o Zoro tava todo bem desenhado, o Sanji tava parecendo uma lagartixa com dor de barriga. Agora que eles são procurados, tinham que meter o pé da capital. O problema é que os samurais que eles vieram recrutar estavam todos presos atrás das grades. E o sacrifício do Yasui não serviu pra libertar eles. Um dos guardas perguntou por que os prisioneiros ainda não foram livres, mas o outro com cara de bunda fala que o mestre Orochi nunca vai admitir que errou. O fritador de ovo pergunta por que os moradores estão se preparando pra um festival, já que eles acabaram de perder duas pessoas importantes. Mas a Shinobu fala que o Festival do Fogo serve justamente pra homenagear os mortos. Lá na prisão, Luffy tava quase virando estampa de camisa, enquanto o Chopper tentava criar um antídoto pra tirar o vírus do corpo dele. O moleque começou a se contorcer de dor e geral ficou assustado, mas o Guaxinim chegou jogando o remédio na boca dele e falando que daqui a pouco ele vai melhorar. Mas o que o capitão precisava mesmo era de comida e tava quase devorando a coitada da Otama. Então a Kiku trouxe uma tonelada de bolinha na Maria pro pivete e avisou que todos os infectados foram curados pelo remédio do Chopper. O velho Ryo fala que ele é um ótimo médico e o guri fica todo bobo xingando até a terceira geração dele. E agora que tava recuperado, o Luffy já tava pronto pra bater de frente com o Kaido. Lá na cidade de Ebisu, a Nami ficou aliviada que o Beppo e os outros tinham voltado. Ele falou que eles conseguiram escapar por pouco, mas disse que antes de bater as botas, o Yasui desenhou aquele símbolo da invasão na prisão, só que dessa vez com 2 traços na cobra, e achava que isso mudava o significado do símbolo. Então a Nami já foi correndo entregar pro Kinemon. Só que o ursão só tava fingindo que tava bem, porque na verdade ele tava se sentindo culpado pelo que aconteceu com o Lau, já que eles foram pegos na habilidade do Hawkins, fazendo ele ficar com 4 vidas. E o único jeito do Lau matar o cabeludo era tirando a vida dos seus 3 companheiros primeiro. Então ele se entregou em troca do Beppo e dos outros 2, falando que se não libertasse seus subordinados ia matar todos eles e depois o Hawkins. Sendo assim, o loirinho libertou a vida dos 3 patetas. E antes de se entregar, o Lau mandou eles nunca contarem ao Chapéu de Palha que ele foi capturado, porque é claro que eles vão fazer a maior bagunça tentando resgatar ele. E agora, por causa do erro deles, o Lau podia ser executado a qualquer momento. Então o Beppo gritou que era hora de arrumar a bagunça e que a vida do capitão era mais importante que o plano do Kinemon. O Drake e o Hawkins estavam judiando do Lau, falando que era a última chance que eles iam dar pra ele sobreviver, e perguntaram qual era o plano dele do Chapéu de Palha aqui em um ano. Mas o Lau deu um sorrisão de quem não ia falar absolutamente nada. Lá na capital da Flor, toda a rapaziada já tava com cartazes de procurado e deixaram guardas por todo o país pra não deixar eles escaparem. O problema é que eles precisavam pegar um barco pra ir pra Kuri, então eles bolaram um plano simplesmente genial. Já que o maluco tava verificando o rosto de todo mundo antes de deixar passar, a Robin e o Usopp foram acompanhados do esqueletão e fizeram aquela careta que deixou eles irreconhecíveis. Aí o cabo já tava se borrando todo e deixou eles passarem antes que ele fosse amaldiçoado também. Depois disso eles conseguiram passar e foram até o barco pra Kuri, e o Usopp ainda tava se lamentando por ter vendido aquele óleo de sapo pra Otoko, que achou que ia curar o pai dela. A Robin fala pro caveirão deixar que ela segura Otoko porque ele não tem calor corporal, mas queria eu tá agarradinha assim com a gatinha da Robin. Enquanto isso, o Ashuradoji tava levando o Kinemon e o cachorrão pra algum lugar, e o Calvomon ficou incrédulo quando viu todos aqueles navios de guerra. O Balufo fala que eles precisam de reparos, mas ele resgatou todos esses navios em portos destruídos pelo Kaido, então eles têm o suficiente pra transportar milhares de guerreiros pra Onigashima. Agora eles já iam pedir pro Frank fazer os reparos e deixar o navio 0 bala. E depois de muito tempo, o dia da invasão tá finalmente chegando. Enquanto isso, lá em Udon, o Luffy continuava treinando seu soco sem encostar, mas o Chopper já vai puxar a orelha dele, falando que esse imbecil tem que descansar, porque ele tava quase virando saudades até agora há pouco. Perguntou que técnica é essa que ele quer tanto aprender, e o velho Ryo fala que é o Ryu-O, e diz que se o garoto do chapéu de palha precisa de um treinamento intensivo, ele vai ser o seu parceiro de treino. Mandou bater nele com toda a sua força, e o Luffy, que gosta de bater em idoso, nem pensou 2 vezes. Deixou o haki fluir pelo corpo e meteu um soco tenebroso, mas o velhote defendeu com o Ryu ainda mais poderoso, que repeliu e mandou do Luffy pra longe. Até o Chopper ficou impressionado, e o velho fala que naquela hora o Mugiwara com certeza usou o Ryu-O pra destruir as coleiras de escravos, e tem certeza que quando ele dominar isso vai ajudar muito na luta contra o Kaido. Lá em Ringo, Kawamatsu caminhava na neve e queria saber se um certo alguém ainda ia estar esperando por ele depois de tanto tempo. No mesmo lugar, lá naquela ponte, o Zorão voltou pra recuperar sua espada, falando que da última vez um intruso interrompeu a luta deles. Então o Gyukimaru fala que dessa vez vai levar as outras espadas dele também. Os dois entram em posição e disparam de uma vez, e a gente vê que a força do Zorão é assustadora quando ele batia de frente com o bitelo japonês 10 vezes maior que ele. Mas mandou uma fênix dos 720 desejos mundanos que fez o cabo tremer e estilhaçou a espada dele. O problema é que ele tinha mais umas 30 armas na mochila e continuou lutando com o Zoro, que perguntou quem diabos é esse cara, inimigo ou aliado. Deu uma muquetada na boca do estômago pra tirar o fôlego e finalizou com uma pancada na cabeça que arremessou o maluco com tudo no chão. A Hiyori tava só de olho e o homem pergunta por que aquele cara tá roubando armas das pessoas que cruzam a ponte, mandando ele devolver logo a espada se não quiser perder a vida. Mas o maldito ainda se levantou gritando que não vai devolver. Ele devolve qualquer espada, menos aquela. Disse que aquela espada Shuzui é um tesouro que foi roubado de Wano, e toda a tragédia começou quando ela foi levada, já que o deus da espada ficou furioso e todas as regiões começaram a ser derrotadas. O Zoro fala que não existe deus da espada e o Gyukimaru chama ele de ateu safado. Voltaram a trocar golpes insanos, mas o Kawamatsu chega gritando pra eles pararem de lutar. Arremessou a
espada no Zoro, que defendeu de costas e deixou o Kaba surpreso. E perguntou por que um samurai e um monge lutariam em um lugar como esse, mesmo não tendo a menor intenção de matar um ao outro. O gordão já fica de boca aberta e a Hiyori também, lembrando de quando o Kawamatsu cuidava dela quando era criança. Ela perguntou se era ele mesmo e o Kappa pergunta como ela sabe seu nome. E enquanto isso, lá em Onigashima, a Big Mom comia igual uma condenada, talvez porque ela realmente estava condenada. O balão mágico fala que o King fez um péssimo trabalho, mas ele tem certeza que derrubou o navio dela da cachoeira. O Jack pergunta por que diabos ele trouxe essa baleia aqui, mas o elefante manda ele calar a boca e fala que não tinha sinal em Udon pra saber o que fazer. A véia murcha tenta negociar com o King e fala que vai esquecer tudo que ele fez com ela, chamando o maluco pra entrar na tripulação dela. Ela fala que tem todos os povos em seu país, exceto por 3. Disse que um desses 3 pode ter sido extinto, mas o último deles tá bem na frente dela. Só que o King recusa sem pensar 2 vezes. Aí ela pergunta se eles podem pelo menos tirar as algemas dela, e o Queen já pergunta se ela ficou louca da cabeça. Mas o chefão já chega mandando tirarem as algemas dela, falando que a Lin Lin finalmente chegou. E esse encontro de Yonkous é simplesmente absurdo. Esses 2 sozinhos são simplesmente mais fortes que 90% do mundo inteiro. Ela fala pra eles tirarem logo as algemas, mas os subordinados falam que o chefe deve estar só brincando. Mas o Kaido manda tirarem essa merda de algema de uma vez. Assim que se libertou, a Mama já chamou Napoleão, e o chifrudo avisou que ia acabar com a raça dela se viesse pra Wano. E os dois se preparam pra sair na porrada e destruir metade da ilha nessa brincadeira. Eles travam suas armas e a explosão de haki do rei era simplesmente absurda. Quem será que vai ganhar esses 5 minutos de porrada sem perder a amizade? O haki dos 2 monstros era tão forte que a ilha tava quase saindo voando. E enquanto trocavam golpes, eles sorriam igual psicopatas. 2 subordinados foram pedir pra eles pararem, porque a ilha não ia aguentar. Mas o Kaido se distraiu mandando eles calarem a boca e tomou uma paulada junto com o jab da Big Mom. Ela usou uma nação soberana que o Kaido rebateu com seu baguado trovão. E voltaram a trocar golpes no ar, fazendo a ilha inteira tremer. Os capangas queriam meter o pé de lá pra não serem esmagados, mas o Queen chamou eles de bando de covardes, querendo fugir enquanto o chefe luta. Mas pegaram o Balufo no flagra quando perceberam que ele também tava fugindo. Ele usou como desculpa a falta de comunicação com o Dom pra sair da ilha, mas não deu nem tempo porque o Babanuki ligou, falando que eles recuperaram o sinal. O Queen mete o louco, falando que eles estão sem nada pra fazer aqui e iam voltar pra ajudar, mas o diretor fala que não precisa e acaba com os planos dele. Disse que o Luffy do Chapéu de Palha e os outros bandidos estavam pianinho atrás das grades. Depois disso ele desligou, perguntando pra sua mestra se ele foi bem. E o meninão tinha sido domesticado por ninguém menos que a Otama, que usou seus bolinhos de bochecha pra domar o barriga de elefante. E a Kiko fala que funciona em animais e em usuários de Zoan. Lembraram de quando o Babanuki tava preso, gritando que ia sair dali e dar uma surra neles, enquanto o Luffy treinava dando soco no ferro, e falou pra Otama dar um bolinho pra ele, igual fez com a Speed. A guria não tinha certeza se ia funcionar, mas não custava nada tentar, né? Então ela tirou um kibidango da bochecha e tentou entregar pro maluco, só que ele assustou ela e a coitada saiu correndo jogando tudo pra cima. Mas o elefante guloso acabou comendo bolinha na Maria, e o barbudão ficou completamente submisso. E se eles conseguirem usar essa habilidade dela na guerra, vai ser muito útil, já que a maioria dos piratas feras são feras. O Caribou tava rachando o bico, falando que é tudo graças a ele, já que foi ele quem sabotou o caracol de comunicação de Udon, e mandou o Ryzen não esquecer de recompensar ele depois. Enquanto isso, os prisioneiros se ajoelhavam e falavam pro Chopper que vão pagar suas dívidas, mesmo que custe a vida deles. O Guaxinim fala que não precisa, porque aquele vírus era moleza pra ele curar, e a rapaziada chorava horrores, enquanto comemorava com o Luffy que o grande dia tá chegando. Depois disso, chegaram 4 esquisitões, falando que o chefe Ryogoro não mudou nada. Esses eram Omasa, na luta te arregaça, Tsunagoro, cara de espantalho, Osho, cabeça de cocô, e Yatape, cabeça de bagre. Todos eram chefes yakuzas, assim como o velho Ryo. Eles falam que é uma honra reencontrar o chefe, e o bigode de gato fala que é como cagar depois do banho. E o Luffy coringava, falando que só tem louca aí. Mas quando ele chamou o Ryo de velho, os 4 já ficaram furiosos e queriam partir o moleque em pedacinhos. Mas o Coroa mandou eles pararem, porque o Mugiwara salvou a vida dele. Depois disso, eles estavam indo embora pra recrutar os rebeldes escondidos no país, e falaram que o pivete escapou por pouco da morte. Enquanto isso, lá na praia, o Kinemon e o cachorrão estavam comemorando que o Ashura criou várias plantas de Onigashima. Mas se eles já estavam felizes com isso, imagina depois que o Rezo ligou pra eles, avisando que eles não só resgataram o Luffy e o Kawamatsu, como também recrutaram simplesmente 3.500 guerreiros. Sem contar que eles conquistaram o campo de escavação de Udon. Mas o problema é que eles não tinham arma o suficiente pros samurais, já que as fábricas do Kaido só produziam máquinas de guerra e o Orochi proibiu o uso de espadas. Então o Calvomon nem perdeu tempo, já subiu no franga passarinho pra ir em busca de armas pra eles usarem. O Inuarashi também montou no dele, e é lógico que uma galinha não ia aguentar o filhote de Thaís Carla, né? Então ele montou logo num búfalo. Enquanto isso, lá em Ringo, a Hiyori foi correndo até o Kawamatsu, chorando horrores de felicidade que ele ainda tava vivo, e demorou pra ele reconhecer a menina. Ela agradece por sempre dar toda a comida pra ela, mesmo que fossem só migalhas, já que a barriga dele até roncava, mas ele tinha que aguentar porque samurais não podem sentir fome. Foi por isso que ela fugiu enquanto ele dormia, pra ele não acabar morrendo de fome dando toda a comida pra ela. Depois disso, o Kappa correu desesperado pelo deserto em busca da menina. Procurou por toda a cidade, mas não achava ela em lugar nenhum. Até viu uma criança com cabelo azul, mas era só uma nariguda mesmo. Se arrastou na chuva sem nem conseguir se mexer direito, mas não achou nada. Só que ele ria falando que não tem problema, porque graças a ela ele ganhou bastante peso. O Gyukimaru também tava emocionado revendo Kawamatsu, mas não teve nem chance de falar com ele, porque os lacaios do Orochi chegaram montados em Velociraptors, metendo uma bala no peito dele. Gritaram que eles vieram se vingar por ele ter roubado toneladas de arma
deles. E o Brutamonte não conseguia nem se mexer porque usaram um paralisante de urso nele. O Kappa fala pra Hiyori se esconder atrás das árvores e os vagabundos atiram em todo mundo. Então os dois cortam as balas no meio do ar e retalham aqueles lazarentos com um único golpe. Depois disso, o Gyukimaru se levanta e sai correndo de lá sangrando. O Zoro manda ele devolver a Shuzui, mas o Kappa só conseguia chorar de felicidade que o mestre dele tava vivo. O Zoro falava que além de idiota, esse balão ainda era burro, porque ele fugia, mas deixava uma trilha de sangue pra trás. O maluco começou a cavar na neve e acabou sendo engolido por ela. Do outro lado da ponte chegavam mais cadelinhas do Kaido e meteram o brinquedo de furamoletom pra cima do Kawamatsu, que só usou um Yorikiri pra cortar aqueles bosta. A Hiyori veio correndo desesperada pra ver se ele tava bem, mas aqueles inimigos não eram nada pra ele. Ainda tentou tirar onda, levando ela de cavalinho, mas ela fala que não é mais criança, com a cara mais infantil possível. No caminho ele conta sobre a tradição do povo de Ringo, que eles nasciam com uma espada e quando morriam eram enterrados com aquela mesma espada. Mas como algumas espadas eram lendárias, acabaram sendo roubadas nos túmulos. O Kappa conta que 3 anos atrás ele tinha decidido cometer seppuku, enfiando uma lâmina na barriga pra fazer uma cirurgia bariátrica acordado. Só que ele escutou tiros e os subordinados do Kaido estavam só o pó da rabiola, fugindo de uma raposa das neves que tava protegendo as espadas dos túmulos. O Kawamatsu tava irritado porque não deixava ele morrer em paz, só que ele percebe que conhecia aquela raposa chamada Onimaru. Ele era o companheiro do Daimyo de Ringo, Shimotsuki Ushimaru, que já tinha virado estampa de camisa, e o bichão tava lutando sozinho contra os ladrões pra proteger milhares de espadas. Só que ele tava ferido demais e acabou desmaiando. Então o Kappa cuidou dele, ainda fez uns pastel de flango pra ele comer. Só que o Onimaru recusou porque ele não queria comer a comida feita pelo Shrek da Shopee. Mas no fim a barriga dos dois tava roncando de tanta fome e o caramelo comeu foi tudo. Só que depois de tirar um ronco, ele pegou o Kawamatsu no flagra, desenterrando as espadas, e partiu pra cima quase arrancando o braço do sapão. Ele conta sobre o dia que a Toque se sacrificou e mandou a rapaziada pro futuro, e disse pra raposa que daqui 13 anos vai acontecer outra guerra. Só que é claro que o cachorro não quis nem saber e foi morder o cara de novo. Ele grita que tem certeza que um dia os samurais do país vão se erguer e lutar contra o exército do Kaido, e quando isso acontecer eles vão precisar de toneladas de espadas. Só que tudo que ele falava entrava por um ouvido do Onimaru e saía pelo outro. Então o Kawamatsu ignorou a dor e começou a cavar com o outro braço, falando que não conseguiu proteger a mestra Hiyori. Isso é o mínimo que ele pode fazer. Ainda diz que se o vira-lata tá com fome pode devorar logo o braço dele, porque ele não vai parar de roubar os túmulos. Mas foi só da boca pra fora, porque ele não aguentou a dor e acabou caindo no chão igual bosta. E depois de quase fazer o braço do Kappa de carne moída, o cachorro criou vergonha na cara e reconheceu ele como seu novo mestre. No outro dia eles inverteram os papéis, e quando o Kawamatsu acordou, quem tava desenterrando as espadas era o Onimaru. E foi assim que eles começaram a juntar milhares de espadas e se preparar pra guerra. Na chuva ou no frio eles continuavam cavando, mas o cachorrão era poucas ideias, já que o Kawamatsu tava morrendo de fome, queria vender uma ou duas espadas na capital pra comprar comida. E só de falar isso o bichão já tava quase arrancando o cabaço dele. Então ele foi roubar comida na capital e pediu desculpas, falando que era pelo bem maior. Voltou falando que trouxe mais pastel de flango e agora esse cachorro safado queria comer, né? Mas na hora de vender as espadas tava até espumando pela boca. Certo dia 3 velhos canalhas bolaram um plano pra ficar milionário, roubando as espadas do túmulo de Ring e vendendo na capital. Nossa, como é que ninguém pensou nisso antes? Mas no meio da ponte eles encontraram os dois guardiões dos túmulos que deram uma surra neles. E quando perguntaram quem eram eles, o Kawamatsu meteu o louco, falando que seu nome era Gyukimaru da Ponte dos Ladrões, e mandou eles deixarem suas espadas e meterem o pé. Só que nem tudo são flores, né? Porque quando ele foi roubar comida de novo, acabou caindo em uma armadilha, e os guardas calvos gritaram que finalmente prenderam o ladrão de pastel de flango. Foi assim que ele foi parar em Udon, comendo peixe envenenado por 13 anos. Ele fala que tem certeza que o Onimaru deve ter desistido dele, já que ele nunca voltou. Depois disso eles se encontram com o Zoro, que fala que o monge abriu a porta e desapareceu. E o Kawamatsu percebe que essa era a entrada subterrânea que eles tinham criado. Ligou pro Kinemon, que ficou feliz que ele tava vivo, e disse que ia resolver agora o problema deles de falta de espadas, já que não importa se eles têm milhares de soldados, ele consegue arranjar toneladas de espadas se precisar, e mandou enviarem homens pra Ringo. Só que o próprio Kawamatsu tava surpreso, perguntando como que o Onimaru fez isso, já que só um humano conseguiria fazer tudo isso. E lá fora o Gyukimaru, todo arrebentado, sorria falando que cumpriu seu dever, desejou boa sorte ao mestre Kawamatsu e se transformou na raposa das neves mais amada do Brasil. E pensar que até um vira-lata ia fazer mais coisa nessa guerra do que o ranhento do Momonosuke. O Zorão falava que a única coisa que faltava agora era recuperar sua Shuzui, mas a Hiyori fala que se a espada dele for verdadeira, ele tem que devolvê-la pra Wano. O homem grita que a espada é dele, mas a mina fala pra ele ficar com outra, que ela vai dar pra ele, só não sei o que vai fazer com a espada. Mas ela fala que vai dar pra ele simplesmente uma espada que era do seu pai Kozuki Oden, a renomada espada Ima, uma espada lendária que até hoje foi a única que já conseguiu ferir o Kaido. Aí é claro que o homem já ficou duraço, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Meu parceiro, agora o pau vai quebrar, hein? Porque os guerreiros de Wano vão estar com espadas até o talo pra descer o cacete no exército do Kaido. Ou tentar, né? Se você quer que eu traga o próximo episódio, já arrebenta o botão do like, se inscreve no canal se não for inscrito, pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 833 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela, do episódio 1 e 2 de Gachakucha, que tá um absurdo, mano. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Até a próxima, Luffy.